É isso aí, pessoal. E agora a gente tem um painel internacional, hein, sobre transferência internacional de dados, regulamentações e boas práticas. Eu já convido aqui à frente a mediadora, a consultora especializada em direito médico e da saúde, Sandra Franco. Seja bem-vinda. Os nossos participantes vão participar virtualmente, já estão conectados aí com a gente, então de forma remota, o professor e DPO do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, Manuel David Maceno, vai se conectar aí com a gente. A DPO da Unidade Local de Saúde Santa Maria, também em Portugal, Ana Vidigal, e a pesquisadora jurídica do CITIP, na Universidade Leuven, na Bélgica, Isabela Rossal. Então, bem-vindos aí, logo o pessoal já está conectado no telão. Já passo a palavra aqui para a nossa mediadora, com vocês. Uma boa tarde a todos. Nossa, foi um prazer enorme entrar aqui e ver essa quantidade de pessoas interessadas em tratar de um tema tão importante, não só o meu, mas todas as outras palestras que nos antecederam e que ainda vão vir, né? Eu sou advogada, especializada na área de saúde. A minha especialização é muito voltada principalmente para a responsabilidade civil, ética administrativa de profissionais da área de saúde, mas eu acabei estudando também proteção de dados, então é uma área em que eu também atuo, e hoje eu sou diretora jurídica da ABSIS, né, Associação Brasileira dos CIOs de Saúde, e eu vi até que tem alguns dos nossos associados que estão aqui como painelistas. Tem um contato, então, com aqueles que são os diretores e responsáveis aí pela área de tecnologia da informação. Também atuo diretamente na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e a área de proteção de dados é uma área de estudo para mim, eu não me dedico operacionalmente, embora nós façamos também e tenhamos dentro da minha consultoria um time que trata de implementação LGPD. Aí eu até disse para os convidados que hoje eu seria aqui uma grande aprendiz, porque o tema é extremamente interessante e eles têm muita experiência para trocarem conosco. Eu vou começar pelo professor Manuel. Eu tive o prazer. Tarde. Boa tarde. É um português com um sotaque maravilhoso, cheio de histórias para contar. Hoje ele vai ter de se adequar a 10 minutos, que é muito pouquinho para quem tem toda uma experiência para compartilhar conosco. Sandra, sim. Eu tenho assim alguma imagem de ser prolixo, para não dizer pior. Isso é que a doutora Sandra já está avisando, é para falar pouco. E eu posso falar o mínimo. Nossa, agora eu fui até mal educada. Ele me chamou de não mal foi educada. Foi disciplinadora, o que é necessário para alguém como eu. Então deixa eu fazer a pergunta para você, então, começar a contar os seus 10 minutos. Pode ser? Tá. Então, vamos lá. Então, vou fazer uma pergunta para o professor Manuel. Como eu falei, ele é uma figura icônica com uma participação internacional, discutindo a legislação, né, tanto no GDPR como LGPD, ele conhece muito bem a nossa legislação, ele está envolvido também com vários grupos aqui no Brasil. E a pergunta para o professor é a seguinte: professor, considerando sua vasta experiência na área de privacidade e proteção de dados pessoais, poderia nos explicar sobre a escolha do dia 28 de janeiro para celebrar o Dia Internacional da Proteção de Dados e de que forma essa data contribuiu para a construção de um arcabouço global jurídico na área de proteção de dados pessoais? Professor, você tem 10 minutos para responder sobre isso. Ou quiçá menos. A pergunta foi muito longa. A minha resposta começará construindo a pergunta. O que nós temos hoje, a 28 de janeiro, é a comemoração da assinatura ou abertura para a assinatura da Convenção do Conselho da Europa sobre o processamento de dados de pessoas, de tecnologia brasileira, de pessoas naturais. E a grande diferença que temos aqui é que começamos em termos internacionais
a pensar proteção de dados diferente de privacidade. A privacidade está na Declaração Universal de Direitos Humanos, 48. Está na Convenção também do Conselho da Europa, e, por favor, o Conselho da Europa não tem necessariamente que ver com a União Europeia. É uma organização mais antiga, que tem raiz em 1948, de cooperação política e cultural. Mas é importante, aliás, o Brasil, numa outra convenção, que é a Convenção de Budapeste sobre os crimes cibernéticos, de 2001, o Brasil, desde 2023, ratificou a Convenção. E isso também me serve para dizer o seguinte. A ideia que se tinha era de privacidade na lógica negativa. Não interferência. O tal right to be let alone de Warren Brandeis. E sim foi até quase ao final dos anos 60. Digo isso pensando na resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas dos 20 anos de Declaração Universal, onde já encontramos referências expressas às implicações das novas tecnologias de informação e da comunicação no controle das pessoas pelas organizações, públicas ou privadas. Quando se começa a pensar legislativamente, ou melhor, concretizar, como quase todos aqui sabem, foi num Estado federado na Alemanha, em Hesse, por influência de um professor grego, do Spyros Simitis, convenceu na altura o governo do SPDDS a avançar com uma lei estadual. Mas isso podia ser algo isolado, mas eu vou para abril de 73. E temos esta grande distinção. Portugal teve uma lei sobre proteção da reserva da vida privada por via penal perante sistemas cibernéticos. Falando na altura. Mas, poucas semanas depois, sai a primeira lei de proteção de dados. A lei portuguesa ainda não é uma lei de proteção de dados. É uma lei de privacidade perante a tecnologia. Sai o Datalagen sueco, a lei de proteção de dados. E aí o que encontramos já é a questão que 9 anos depois, a Corte Constitucional Alemã, na sentença do censo, vem explicar e que se encontra expressamente na LGPD, nos fundamentos, a autodeterminação informativa ou a autodeterminação informacional. A ideia já não é que não sejam tratados os nossos dados, mas antes que nós sejamos capazes de controlar quem trata os nossos dados. Até pela percepção de já não ser viável, nesta sociedade, ficar à margem do tratamento de dados. Pois houve leis na França, na Alemanha. O que a Convenção vem trazer, e veio trazer, e eu convidava todos a ver em confronto como a vossa LGPD é parecida. Ou melhor, esta Convenção continua a ser a referência. Os princípios da LGPD estão lá esboçados. É explicado, até preambularmente, que para além da privacidade há outros direitos, de várias gerações de direitos, que podem estar em causa com a proteção de dados. Também temos o que é fundacional deste modelo europeu, este modelo europeu de Estrasburgo, porque isto não é o efeito de Bruxelas, a Isabela está rindo, isto é o efeito de Estrasburgo, do Conselho da Europa. Encontramos um traço essencial. Noutros modelos de privacidade / proteção de dados,
temos cada pessoa que é defendida através da justiça. Neste modelo, o que é que ocorre sempre? Haver uma autoridade independente, com poder efetivo, que controla as organizações e garante, ou pelo menos promove, efetivação dos direitos de cada pessoa ao tratamento lícito dos seus dados. O que no Brasil se chama ANPD. A primeira autoridade que tivemos foi a sueca. Eu vou ter quase que parar de falar, porque se começarem por mim, continuarei indefinidamente, até porque eu leciono sobre proteção de dados desde 1996. A doutora Isabela, na altura, talvez nem nascida era, quiçá nem nascida fosse, por isso eu estou aqui já há muito tempo, e começar a puxar. Mas dizer isto, a Convenção 108 tem tido uma tendência expansiva também para fora da Europa. Aliás, os parceiros principais do Brasil no Mercosul, a Argentina e o Uruguai, aliás, começando do Uruguai, o Uruguai em 2013 foi o primeiro país extra-europeu que aderiu à Convenção. Nos países de língua portuguesa, temos Cabo Verde. Inclusive, Uruguai e Argentina já são também partes do Tratado 223 de 2018, que é a atualização da Convenção. Aliás, a situação é até semelhante à que aconteceu no Brasil, até com diferença de semanas, face ao regulamento europeu. Como saberão quem está ouvindo, porque é da área, o RGPD, ou GDPR, embora eu creia, como dizer, de GDPR ou GDPR no Brasil, eu acho que é sobretudo uma frescura. Até porque a matriz cultural não é anglo-saxónica. Será sobretudo alemã e nórdica. Por isso, se quiserem usar um acrónimo em alemão, ótimo. GDPR é forçado. Mas voltando. Eu lembro que estive em São Paulo, na OAB. Havia demasiados inscritos, fomos para a sala do IDP da Paulista e, mesmo no final de abril de 2018, as probabilidades do Brasil ter uma lei de proteção de dados eram consideradas como remotas. Há alguns aí, porque houve uma gravação pirata feita pela OAB São Paulo, da minha palestra de mais de 1 hora, só sobre a questão da circulação de dados do Brasil para a União Europeia e vice-versa. Está aí, está no Marcos Cabelo, na altura da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, gravou, emitiu, bom, em respeito total para a proteção de dados, diga-se de passagem, mas ele é um amigo, e emitiu e gravou, e eu fui encontrar a minha gravação no canal dele do YouTube. Mas, continuando, o RGPD foi publicado no início de maio de 2016, para entrar em vigor a 25 de maio de 2018, e o impacto, as ondas de choque chegaram ao Brasil e levaram, sobretudo por via mediática e política, a que o processo legislativo no Congresso tivesse desencalhado quase instantaneamente. Portanto, chega a agosto, o Brasil tem lei. Mas a Convenção de 1981, aquela do 28 de janeiro, tinha sido inovadora, mas precisou de ter um upgrade, uma atualização para os novos tempos. Nomeadamente face às novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial ou tratamento automatizado de dados. E aliás, tem também muito a ver com questões de tratamento em contexto de Big Data,
reforço do princípio da minimização ou da necessidade, como refere a LGPD, o reforço também da finalidade no que toca à reutilização de dados. E nós estarmos todos aqui mostra que a Convenção está viva. Para deixar às colegas, mas para pensar numa maior integração do Brasil. Integração no sentido de o Brasil se alinhar pelo gabarito mais elevado, ou médio elevado. Na altura publiquei, sobretudo a propósito de segurança, que a LGPD corresponde a um trade-off diferente do regulamento europeu, com menor proteção dos titulares dos dados e uma maior salvaguarda dos controladores e processadores. Mas que faz sentido porque seria um salto muito grande em termos regulatórios para passar do quase nada, embora já existisse, do pouco que havia no Marco Civil, no Código de Direito do Consumidor. Já encontrávamos um embrião de proteção de dados no Brasil. Vou dizer isto porque na altura fui publicando umas coisas. Professor, já haveria possível. Eu quero só dizer o seguinte: sim. O Brasil, a porta da Convenção, da nossa Convenção de Proteção de Dados, está aberta. Se o Brasil entrar, isso facilitará muito a vida das empresas brasileiras na circulação de dados. No que toca à União Europeia, será pelo menos meio caminho andado para haver um reconhecimento de conformidade por parte da Comissão Europeia que permita a transferência de dados desde os países, não só da União Europeia, mas também do espaço económico europeu, incluindo também Noruega, Islândia, Liechtenstein e bilateralmente a Suíça, para o Brasil. O que ajudaria muito, certamente, as empresas brasileiras, incluindo os centros de dados brasileiros. O Brasil tem energia, tem água, pode ter grandes centros de dados, mas para isso necessita, inclusive, centros de dados para treinamento de inteligência artificial, embora parece que desde ontem sabemos que é necessária menos energia que o que se pensava, mas para isso o Brasil precisa de estar regulatoriamente alinhado. Por cima, não por baixo. Obrigado pela vossa paciência. Professor, colocação perfeita. Aliás, todas, né? É uma aula que o professor nos passou aqui, com certeza. Nós gostaríamos, com certeza, também de ficar ouvindo bastante ainda sua fala, mas nesse momento eu vou interrompê-lo e vou fazer um questionamento para a doutora Ana Vidigal, que é DPO, né, numa instituição de saúde de Santa Maria. Doutora Ana, quais os desafios e estratégias que a Unidade Local de Saúde Santa Maria enfrenta ao compartilhar dados com outros países,